O equilíbrio ocorre quando a reação direta tem sua velocidade igualada à velocidade da reação inversa. Se você estiver olhando para o recipiente onde está ocorrendo a reação, neste momento você vai ter a impressão de que não tem mais nada ocorrendo. Normalmente, esta é a maneira de representar os equilíbrios químicos, equações com esta representação, a dupla seta, desta maneira aqui. Lado esquerdo são os reagentes, lado direito são os produtos, quando falamos em reagentes e produtos numa reação reversível. Na constante de equilíbrio, que pode ser em função de concentrações, aí chamada de Kc, ou em função das pressões parciais, aí chamada de Kp, nós temos a seguinte situação sempre: produtos no numerador, reagentes no denominador. É sempre uma razão entre quantidade de produtos e quantidade de reagentes. Esta sempre é a fórmula da constante de equilíbrio. Quando for Kc, é porque nós faremos referência a concentrações em mol por litro de cada substância. Quem entra na constante de equilíbrio? Apenas quem está no estado gasoso ou quem está dissolvido em água, que é o estado, melhor dizendo, situação chamada de estar aquoso, pois não é um estado físico. Veja, estamos falando aqui de Kc, mas se nós falarmos de Kp, aí só entra quem está no estado gasoso. Não entra sólido, não entra líquido e não entra nem sequer quem está dissolvido em água. Exemplo aqui de Kp, onde o sólido C e a solução aquosa A não entram na expressão da constante de equilíbrio. O primeiro exercício desta aula caiu na PUCamp em 93, mas é muito atual. Você já deve ter ouvido falar nas estalactites, que são depósitos de carbonato de cálcio que são encontrados nas cavernas próximas de regiões ricas em calcário, que dá origem ao carbonato de cálcio. Olha, o carbonato de cálcio é o CaCO3. Está claro aqui no enunciado que as estalactites são depósitos desse cara. Portanto, quando vir a pergunta, você tem que saber se localizar. Foi dado tudo para você. Então, veja, dentre as seguintes condições, que são dadas aqui, quais favorecem a formação de estalactites? Lembre-se do princípio de Le Chatelier. Se você fizer alguma coisa num equilíbrio químico, o equilíbrio vai tentar reverter aquilo que você fez. Então, se nós queremos favorecer a reação para o lado do carbonato de cálcio, onde nos interessa tê-lo, porque são depósitos dele que são as estalactites. Se eu quero que a reação se desloque para a esquerda, o que eu posso fazer? Eu posso acrescentar substâncias que estão na direita, e aí a reação vai querer consumir, ou posso tirar substâncias que estão à esquerda, e aí a reação vai se deslocar no sentido de formar essas substâncias que estão sendo retiradas. É assim, o princípio de Le Chatelier, ele é bastante simples, bastante óbvio. Vamos ver aqui. A evaporação constante de água, não é um pouquinho não, o tempo todo, vai favorecer. Veja, se eu evaporo água, sai água, e se sai água, veja, a água está nesta reação do lado esquerdo. A reação, para tentar restabelecer a água perdida, vai se deslocar para o lado esquerdo, formando mais carbonato de cálcio. Então, A1 favorece. A2, corrente de ar frio e úmido. O que nos interessa aqui? Ar úmido traz bastante água.
Se vai entrar bastante água no sistema, o equilíbrio para se restabelecer vai ter que gastar a água demais que está entrando. Então, a reação vai se deslocar para a direita, gastando todo mundo que está na esquerda, inclusive o carbonato de cálcio. A 2 não favorece. Afirmação 3. Elevação da temperatura no interior da caverna. Gente, elevando a temperatura, você vai fazer com que o dióxido de carbono que está no estado gasoso se agite e caia fora. Você vai fazer também que água, você sabe que a água para evaporar, ela tem facilidade, né, relativamente a outros líquidos, e diante de um aumento de temperatura vai evaporar mais água do que o normal, então a reação vai ter perda de CO2 e perda de água. Dessa forma, o equilíbrio para se restabelecer vai se deslocar novamente para a esquerda, para formar CO2 e água que está sendo perdido. Só que com isso, ele vai acabar formando mais carbonato de cálcio, que não se perde e aqui se forma mais quantidade dele. Então, o item 3 é o caso de favorecer, sim, faz parte da resposta. Olha a afirmação 4. Abaixar a temperatura no interior da caverna. Aí vai acontecer o contrário. Baixando a temperatura, você percebe que o CO2 vai sair em menor quantidade, porque ele está no estado gasoso, vai escapando. Porém, com uma menor temperatura, a perda da substância no estado gasoso é menor. E também a perda de água por evaporação é menor. Então, temperatura mais baixa vai fazer com que o equilíbrio se desloque menos do que iria se deslocar para a esquerda, formando então menos carbonato de cálcio do que formaria se isso não ocorresse. Quais são os fatores que favorecem a formação de estalactites, então? Fator 1 e fator 3. 1 que caiu na FUVEST 90, mas também é muito atual, porque quando a gente fala em equilíbrio químico, nada melhor do que uma reação que de um lado tem uma substância de uma cor, do outro lado uma substância de outra cor, e então o deslocamento de equilíbrio é visual. É mais legal ainda de lidar com uma reação dessa, assim, no laboratório, quando você está aprendendo. Olha só, aqui está falando que o ânion CrO4 2- é amarelo. Esse cara aqui é o cromato. Já o dicromato tem cor alaranjada. Então, o lado esquerdo tem uma substância amarela, o lado direito uma substância alaranjada. A coloração alaranjada torna-se mais intensa quando se adiciona, veja, alaranjado é do lado do dicromato, do lado direito. Quando que se torna mais intensa a cor alaranjada? Quando o equilíbrio se desloca para o lado direito. Então vamos lá. Quando se adiciona íons hidróxido, você sabe, íons hidróxido combatem íons H+. Eles reagem formando água. Um neutraliza o outro. Então, o OH- vai neutralizar, vai tirar de combate H+, e com isso a reação vai se deslocar para a esquerda, tornando o ambiente mais amarelo. Não é o que a gente quer. E se eu diminuo o pH? Diminuir o pH, como é que você faz para diminuir o pH? Quanto menor o pH, mais ácido o ambiente. Significa que tem mais íons H+ presentes. Então, para você diminuir o pH, é sinal que você está adicionando no sistema H+. Quando você adiciona uma substância num equilíbrio, o equilíbrio, para se restabelecer, vai gastar essa substância. E daí você vai caminhar para a direita, onde vai se formar, então, mais do sujeito que tem cor alaranjada, que é o que nos interessa. Então, logo aqui na alternativa B, temos uma situação que torna o ambiente mais alaranjado. Como só tem uma alternativa correta,
vai ser a letra B. Repare que se você acrescenta mais água, você desloca no sentido de deixar o ambiente mais amarelo. E se você acrescentar um catalisador, que fique claro aqui, catalisador, ele vai favorecer as duas reações, a reação direta e a reação inversa. Pucamp 94. A hidroxiapatita, um fosfato naturalmente encontrado no solo, apresenta em meio ácido a reação que está colocada aqui. Preferencialmente escrevemos as reações em uma linha. Neste caso, é raro, tá? Tá aqui os reagentes em cima, os produtos embaixo, mas não reproduza isso. A adição de hidroxiapatita em determinados locais modifica o solo. Por quê? Então está aqui o equilíbrio que ocorre no solo que envolve esta substância. Está aqui claramente a hidroxiapatita. Mesmo que você não entenda muito de química, você não vai achar que a hidroxiapatita é qualquer outra dessas substâncias apresentadas. Então ela está do lado esquerdo, do lado dos reagentes. A adição de hidroxiapatita vai então fazer o quê? Princípio de Le Chatelier. Se você faz algo com o equilíbrio ele vai se autoajustar, ele vai tentar reverter a sua ação. Se você colocou uma substância, ele vai gastá-la. E se eu gasto essa substância, então eu vou deslocar o equilíbrio para a direita, formando cálcio, formando HPO4 3- e formando água, e gastando H+ e hidroxiapatita. Se eu gasto H+, lembre-se, é o H+ que torna o meio ácido. Quanto maior a concentração de H+, mais ácido está o meio, e consequentemente menor o pH do meio. E se eu adiciono OH-, aí eu tenho um meio mais básico. Quanto mais OH- eu adiciono, então o meio vai ficando mais básico e o pH vai ficando maior, que indica meio mais básico. Então, se eu vou gastar H+, eu vou produzir cálcio, hidrogênio fosfato e água. O meio se torna menos ácido e o pH vai aumentar, porque o meio vai ficando menos ácido, vai se afastando dos pHs mais baixos, que indicam um meio mais ácido. O meio ácido é indicado pelo pH entre 0 e 7. E quanto mais eu me aproximo do 7, mais eu me distancio dos menores, eu vou então aumentando o pH. É isso que vai ocorrer aqui, mas não devido à formação de ácidos, e sim devido ao gasto de H+. Então a A está errada. Diminui o pH? Não. Não vai aumentar a acidez, então não vai diminuir o pH. Aumenta o pH porque consome H+? Exatamente isso que a gente acabou de explicar. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Caiu na Federal do Rio Grande do Sul em 96. Apresenta um equilíbrio muito fácil da gente visualizar, que é o equilíbrio, veja só, C-OOH. Aqui temos um ácido orgânico com 2 carbonos. É o ácido etanóico, conhecido popularmente como ácido acético, que em solução aquosa é muito famoso na cozinha, é o vinagre, tá? Então vamos lá. Se eu adicionar uma pequena quantidade de acetato de sódio, o que vai acontecer no meu equilíbrio? Acetato de sódio, veja, isso é nome de sal. Então, vai se separar o acetato do cátion sódio. E o que vai ocorrer, né? Nesse equilíbrio vai entrar acetato, né? Ânions acetato e cátions sódio. Os cátions sódio não participam do equilíbrio, então eles não vão afetar o equilíbrio. Este equilíbrio que nós estamos visualizando aqui, a sua equação. Mas o acetato que vem junto, ele participa do equilíbrio. Você vai aumentar a quantidade de acetato e Le Chatelier. Se eu aumento a quantidade de alguém,
o equilíbrio vai gastar esse alguém para se restabelecer. Gastando acetato, eu gasto acetato, consequentemente gasto H+, porque o equilíbrio se desloca para a esquerda, formando ácido acético. Então isso vai fazer o quê? Vai diminuir o pH? Veja, eu estou gastando H+. Eu deixo o meio menos ácido. Então o pH vai subir, não vai descer. pH subindo, meio menos ácido. pH descendo, meio mais ácido. Ah, está errado. E a letra B? Aumenta a concentração de H+? Estamos vendo aqui que vai gastar H+. Então não vai aumentar a quantidade de H+, vai diminuir. Vou diminuir o grau de ionização do ácido? Olha, se eu desloco o equilíbrio no sentido do ácido não ionizado, então agora é porque está mais difícil do ácido ionizar. O que é o ácido ionizar? Quando a molécula do ácido se quebra lá naquela ligação entre o hidrogênio e o oxigênio da hidroxila. É aqui que ele ioniza. Mas se o equilíbrio está deslocado no sentido de fazer a molécula do ácido ficar não ionizada, isso então vai diminuir a possibilidade dele ionizar. E se ele ioniza menos, o seu grau de ionização diminui. Resposta será então a letra C. Saiu na PUC de Minas Gerais em 97, fala que numa solução de ácido acético, HAC, muito popularmente representado assim, nós vamos ter esse equilíbrio. Veja que é o mesmo que o anterior, só que agora mostrado numa forma diferente, e fique atento que isso é muito comum. Se adicionarmos acetato de sódio a essa solução, vamos dar uma olhada do final para o começo. Nada ocorrerá com o equilíbrio? Você está cansado de saber. Pelo princípio de Le Chatelier, não mexa com o equilíbrio, que algo vai acontecer para que o equilíbrio se restabeleça. Lógico que a E está errada. A concentração de HAC não dissociado. Primeiro, fala HAC, já está deixando claro que você está falando do cara que não teve a molécula quebrada. Então, será não ionizado. Segunda coisa, é errado dizer ácido não dissociado. O termo dissociação se usa para substâncias iônicas quando colocadas em água. Elas dissociam, elas separam os íons. Nesse caso, há uma ionização. Então, o termo correto é ácido não ionizado. D, errada. C, a concentração de íons H+, deverá aumentar. Nós vimos que vai gastar H+, então vai diminuir a concentração de H+. Alternativa B, a concentração de íons H+, permanecerá a mesma? Sabemos já que não, vai gastar H+. Então, alternativa A concentração de íons H+, deverá diminuir? Eu vou gastar H+, vou diminuir a concentração dele, então a resposta é a letra A. FEI 96. Um ácido HA de constante de ionização Ka a uma dada temperatura, relativamente à adição de um sal solúvel que possui o íon A-, assinale a alternativa correta. Veja, você tem um ácido fraco e aí você tem um equilíbrio químico. Como todo equilíbrio, você tem uma constante de ionização, que recebe o nome especial de Ka por se tratar de um ácido, por se tratar da ionização de um ácido. Quando você colocar o íon A-, o que é que vai acontecer com o equilíbrio? Aqui está a equação desse equilíbrio químico. O ácido se quebra em H+ e seu ânion. Um ácido que tem apenas um hidrogênio ionizável, seu ânion é monovalente. Esse é o ânion A-. Veja, se você joga uma substância nesse equilíbrio, tá? O equilíbrio vai querer consumir essa substância. Isso é o princípio de Le Chatelier. Você faz algo para o equilíbrio, ele tenta desfazer aquilo que você fez. Basicamente, Le Chatelier é isso.
Quando você adiciona uma substância num equilíbrio químico, é muito simples de ver a aplicação do princípio de Le Chatelier. Ele vai gastar aquilo que você colocou a mais. Se você retirar, ele vai produzir aquilo que você retirou. Então, como esse exercício fala de colocar uma substância que vai te fornecer esse ânion aqui, e ele falou bem claro isso, porque existem exercícios que falam: você vai chegar e jogar um ânion. Não tem como você jogar um ânion numa solução. Ele tem que vir junto com um cátion. Então é por isso que ele fala de um sal que vai te fornecer este ânion. Uma vez o ânion cai aqui, o equilíbrio vai gastá-lo, vai se deslocar no sentido de produzir o ácido não ionizado. Com isso, veja, você vai ficar com menos H+, vai ter mais ácido não ionizado. Isso vai dar a seguinte consequência: esse ácido que produziu uma quantidade de H+, agora produz menos. Então, você vai ter um abaixamento no grau de ionização do cara. Veja qual a resposta. O íon comum não desloca o equilíbrio? Está errado. A concentração de íons H+ aumenta. Acabamos de ver que diminui. Letra C. O grau de ionização do ácido não se altera? Está errado isso, porque o cara vai produzir menos H+ do que ele estava produzindo. E aí que está o grau de ionização, a quantidade de moléculas que se quebram em percentual, né? Vai diminuir essa percentagem. Alternativa D, a constante de ionização, Ka, não se altera, pois ela depende apenas da temperatura. Olha, é aqui que está a resposta do exercício. Porque se você for na letra E, você vai... Letra E, o pH da solução não se altera? Lógico que isso está errado. O pH está ligado com a concentração de H+. Se você vai tirar H+, então, logicamente, o meio vai ficar menos ácido. O pH vai subir. Por que a D é a correta? Veja, ele está falando a constante de ionização, que é diferente de grau de ionização. O grau de ionização se mexe. A constante de ionização ela não se altera, porque a constante de ionização ela depende apenas da temperatura. Quando você define uma temperatura, a constante de ionização vai ser fixa, vai ser constante, como o nome diz. Aí você vai pensar, mas eu alterei o equilíbrio. Tudo bem, você alterou a concentração de H+, de A-, só que alterou a concentração do ácido não ionizado. E lembre-se que constante de equilíbrio é um quociente, tem uma fórmula. E nesse quociente, a quantidade que vai diminuir dos produtos vai ser compensada pela quantidade do reagente que está aumentando e não vai alterar a constante de ionização. Então é por isso que a resposta aqui é a letra D. Fala da questão do peixe morto, que tem um cheiro desagradável. O peixe, quando você leva para casa para fazer, você deixa em cima da pia, fica um cheiro desagradável. Por quê? Porque na decomposição você vai ter formação de substâncias. Uma delas é a metilamina, ou metilamina, que é uma substância do grupo das aminas e que tem um cheiro desagradável. Veja só qual é o equilíbrio químico que essa substância vai entrar. Reagindo com água, vai produzir um cátion relacionado a ela, mais o ânion OH-. Veja que temos aqui a característica principal das bases, o ânion OH-. Para diminuir o cheiro desagradável da metilamina, o que é mais adequado fazer? Então agora você já sabe o que é equilíbrio químico, você já sabe que ele é regido pelo princípio de Le Chatelier. Daí você olha aqui, o que você quer tirar é a metilamina, que é essa substância que eu estou apontando aqui, que tem um cheiro desagradável. E você já aprendeu que você, tendo um equilíbrio químico, se tem alguém aqui que você quer tirar de circulação, né,
Você não vai tirar totalmente, porque é um equilíbrio químico, todo mundo vai continuar existindo. Mas se você quer diminuir a quantidade do cara, você então desloca o equilíbrio no sentido que gasta ele. O que você tem que fazer para gastar esse cara aqui? Aí é que está o detalhe. Você tem que se lembrar que se você jogar água, você aumenta a quantidade de água, o equilíbrio já vai se deslocar para o outro lado. Se jogar uma aguinha no peixe, já vai diminuir o cheiro. Mas, logicamente, que isso não vai causar tanto efeito no equilíbrio quanto você eliminar alguém que está do outro lado. Porque se você eliminar alguém que está do outro lado, o equilíbrio vai querer fazer que a reação vá para lá, produzindo os caras que você está tirando de lá. Como é que você faz isso? Sempre que você tem OH-, você tem que já bater o olho e saber. Hidróxido é neutralizado por íons H+, que na prática nós sabemos que esse cara sempre se une com uma molécula de água formando H3O+. Nós representamos H+, porque é mais prático. Se eu quero retirar alguém do outro lado, eu já bato o outro. Ou OH- aqui, esse cara é fácil de retirar, é só jogar H+ em cima dele. Quem que me dá H+? Substâncias, né, soluções que contêm substâncias ácidas terão o H+. Então eu jogo uma solução ácida e pronto. Quem pode ser? Pode ser limão, pode ser vinagre. Tudo que é azedo, meu amigo, é porque tem ácido no meio, tá? Porque o sabor azedo é uma característica funcional dos ácidos. Então aí você vai procurar. Eu vou jogar sabão porque dissolve a amina. Não faz sentido essa afirmação. Eu vou jogar cal porque fornece íons OH-. Cal porque fornece íons OH-. De fato, o cal, óxido de cálcio, vai fornecer íons OH-. Mas por que você não te interessa isso? Porque se você fornecer OH-, aí o equilíbrio vai se deslocar justamente no sentido de produzir mais metilamina, mais cheiro ruim. C. Salmoura. Salmoura é NaCl com água, tá? Porque reage com amina. Não, NaCl é um sal neutro, não vai reagir. Limão, porque desloca o equilíbrio no sentido da direita para a esquerda. Vamos lá? O limão fornece íons H+, é azedo, é uma solução ácida, tem H+. Limão, solução azeda, solução ácida, tem H+. O H+ vai entrar lá, vai reagir com o OH-, né? Vai tirar o OH- de circulação e aí o equilíbrio vai se deslocar no sentido de formá-lo. Só que veja só, é tudo que a gente quer, mas isso é da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda. É aqui que está a pegadinha. Vamos para a letra E, vinagre. Vinagre também é azedo, também solução ácida, também tem H+, também vai tirar o OH- de circulação, só que aí o cara fala direito. E o equilíbrio vai se deslocar da esquerda para a direita. E por isso que a letra E é a correta. Essa é a verdadeira pegadinha de vestibular. Que não faz muito sentido existir, né? Mas é isso. E veja que conforme você tira OH-, você está fazendo uma reação que forma água. Então, além do equilíbrio se deslocar para a direita, porque você está tirando alguém lá da direita, você ainda está formando água. E quando entra alguém de um lado, o equilíbrio também se desloca para o outro lado para gastá-lo. Então tem dois motivos aqui para eliminar o cheiro de peixe. Quando tiver cheiro de peixe, você já sabe o que fazer. Só toma cuidado, né, para não temperar demais o peixe fazendo isso. Algumas argilas do solo têm a capacidade de trocar cátions de sua estrutura por cátions de soluções aquosas do solo. A troca iônica pode ser representada pelo equilíbrio que você vê aí, onde R representa parte de uma argila. Se o solo for regado com uma solução aquosa de um adubo contendo nitrato de amônio, o que ocorre com o equilíbrio que está mostrado aí? Veja, nitrato de amônio, como todo nitrato, é solúvel na água. Solúvel quer dizer que você tem um sal, tá bom? Todo sal é substância iônica. Tem um cátion, um cara positivo, e um ânion, que é o cara negativo. E quando ele é solúvel, você jogou na água, esses caras se separam. Então, o que você deve entender? Quando você joga um adubo tendo nitrato de amônio, você está jogando nitrato e está jogando amônio. Nitrato tem no equilíbrio, ó, NO3-1. Não tem aqui.
Ele não vai alterar em nada o equilíbrio, mas o amônio vai alterar. Amônio é NH4+. Veja que ele está presente, ó, ele solto aqui, ó, onde ele está. Ele está aqui do lado dos reagentes. Então, pela última vez, último exercício sobre deslocamentos de equilíbrio que você vai encontrar nessa sequência de 20 aulas de equilíbrios químicos. Se você joga uma substância, o equilíbrio vai fazer o quê? Você está aumentando a concentração de uma substância. O equilíbrio quer que tudo fique como estava. Está em equilíbrio. Se você está colocando a mais, ele vai gastar. Ele vai tentar se restabelecer. Princípio de Le Chatelier. Então, a reação vai se deslocar no sentido da esquerda para a direita, produzindo esses caras aqui do lado direito. Então, o que ocorre com o equilíbrio? Desloca-se para o lado Na+ aquoso, exatamente isso que eu estou mostrando para você aqui. Vamos ver as outras. Desloca-se para o lado do íon amônio. Não, eu estou colocando amônio. Ele vai querer gastar, vai para o outro lado. Não vai formar mais do que eu estou colocando. O valor da constante de equilíbrio aí, né? O valor da constante aumenta. Constante de equilíbrio, tá? O valor da constante é, como o nome diz, constante. Quando você mexe no equilíbrio, ele se desloca, isso não mexe na constante de equilíbrio. Tá? A única coisa que mexe na constante de equilíbrio é a temperatura, porque existe uma constante de equilíbrio para cada temperatura. Lembro você, nem deslocamento de equilíbrio, nem catalisador mexe no valor da constante de equilíbrio. Agora veja, o equilíbrio permanece inalterado. Opa, quem permanece inalterada é a constante de equilíbrio. O equilíbrio se desloca e se desloca para o lado direito, o lado que tem o Na+, o cátion sódio, que está aquoso, porque está dissolvido em água. Então a resposta é a letra A. Então nunca se esqueça, o princípio de Le Chatelier nos ensina adição de substância, consumo de substância. Se você adiciona alguém no equilíbrio, o equilíbrio vai tratar de consumir esse alguém que você adicionou. Você tem uma equação de equilíbrio químico, você tem aqui reagentes, aqui produtos, lado esquerdo, lado direito. Isso representa a reação que ocorre em solos pouco aerados, ou seja, que tem pouco ar, tá? E envolve a redução de nitrato a nitrogênio. O que importa? A transformação de nitrato em nitrogênio. Só que o solo precisa de nitrato. Nitrogênio vai embora. Então você perde o nitrogênio que interessa para o solo, tá? A gente fala assim, nitrogênio que interessa para o solo. Quando a gente fala do nitrogênio para o solo, nós estamos falando do nitrogênio que está presente lá no ânion nitrato. Esse é o cara que interessa para o solo. Então veja, esse fenômeno conhecido como desnitrificação prejudica a fixação do nitrato pelas plantas. É possível aumentar as concentrações de nitrato no equilíbrio quando se adiciona no solo uma espécie capaz de fazer o quê? Então veja, você quer manter nitrato no solo. Então, o que te interessa? Que a reação não vá para o outro lado, para o lado direito. E sim que ela vá para o lado esquerdo, o lado que forma nitrato. É isso que você tem que ficar esperto. Vamos começar pela letra E nesse caso, olha só. Consumir água, vai fazer o quê? Consumindo água, o equilíbrio, opa, está saindo água do lado direito, vamos para lá. Então vai gastar todo mundo que está do lado esquerdo, inclusive o nitrato. Então, alternativa E não é a resposta. Alternativa D, reagir com N2. Se eu colocar alguém aqui que reage com N2, o N2 vai sair do lado direito, uma quantidade de N2. O equilíbrio então vai... Opa! Saiu N2, vamos formá-lo. É isso que é o princípio de Le Chatelier. Existe um equilíbrio, está tudo ok. Tá? É como o princípio de Le Chatelier é como se ele falasse assim:
tem um guardinha lá cuidando do equilíbrio. Aconteceu qualquer coisa, ele vai lá e dá um jeito de refazer o que ocorreu, tá? Então, sai o N2, vamos formar N2. Para isso, você vai gastar nitrato. Se eu arrumar alguém que absorva dióxido de carbono, vai sair CO2. A reação vai se deslocar para lá para formar CO2. E aí, vai gastar nitrato. Não é o que a gente quer. Se eu arrumar alguém que libere íons H+, entenda, meu amigo. Libere íons H+, no sentido de alguém que adicione íons H+, na solução. Se você adicionar qualquer um dos caras que estão do lado esquerdo, como é que o equilíbrio vai reagir? Ele vai gastar. Você está adicionando, ele vai gastar. Você está tirando, ele vai formar. Então, você colocando reagentes, ele vai gastar aquele reagente. Veja, você coloca H+, ele vai gastar H+, vai se deslocar para o lado direito. E quando se desloca para o lado direito, para gastar o H+, vai ter que gastar também os outros caras que estão do lado dos reagentes, inclusive o nitrato, que não nos interessa. Então você já sabe que vai ser a letra A. Vamos entender por quê? Liberar íons OH-. Você tem que se lembrar que H+, não pode ver OH-, um neutraliza o outro formando água. Então o que vai acontecer? Se você joga uma substância básica, né, que libera íons OH-, íons hidróxido, portanto uma base de arrênios, ela vai neutralizar H+. Aí a reação para formar H+, vai ter que se deslocar para o lado esquerdo, o lado do nitrato. E formando H+, vai formar também os outros, inclusive o nitrato. Veja, isso nos interessa. Isso aumenta a quantidade de nitrato que fica no solo, porque nós não queremos que o nitrato vá embora. Nós não queremos que a reação se desloque no sentido de gastar nitrato, queremos o contrário. E veja que quando você joga OH-, ele reage com H+, forma água. Água vai aumentar então a quantidade de água. O equilíbrio também por isso vai querer se deslocar no sentido da esquerda, formando nitrato. Então, a letra A é a resposta correta. Indico para você 3 livros JDLI. O JDLI ele fala de química inorgânica. Peter Atkins, Princípios da Química, onde você vai encontrar muita coisa específica de equilíbrios químicos. E para ser ainda mais específico, Fundamentos de Físico-Química, onde você vai encontrar muita coisa ainda mais detalhada sobre o assunto. Eu espero ter ajudado você nos seus estudos de equilíbrios químicos. Um bom estudo para você!